Advogado da família de Clériston da Cunha, morto na Papuda, ele criticou a inércia do Senado diante das arbitrariedades do STF e comentou a operação da PF contra Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes não cumpriu a lei, resumiu o advogado Tiago Pavinato, ao relembrar o caso do empresário Clériston da Cunha, o Clesão, morto na Papuda depois de um mal súbito. Atuando em alguns processos do interesse da viúva do preso do 8 de janeiro, Pavinato listou várias violações cometidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. No caso de grave enfermidade do réu, não se pode prendê-lo preventivamente, observou. Tem de deixá-lo em liberdade provisória, em prisão domiciliar, com medidas cautelares previstas. Mesmo assim, Clesão foi preso em estado grave. Pavinato comentou ainda a operação desta quinta-feira, 8, contra Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente. Para o advogado, a ação foi ilegal, uma vez que o direito não considera crimes os chamados atos preparatórios. Ninguém pode ser investigado, denunciado, julgado e condenado por algo que não é crime, constatou o advogado ao mencionar que Moraes não deveria estar à frente da investigação por ser a vítima das ações. Para que seja, deve existir uma lei que defina a conduta como tal. Já o magnânimo, magnífico e supremo Toffoli se promove a Dom Pedro III e assume a chefia do poder imoderado. No vídeo condenado a ilustrar o verbete Brasil, numa edição atualizada da Enciclopédia Universal da Infâmia, Marcelo Odebrecht conta a um delegado da Polícia Federal que eram frequentes os contatos semiclandestinos entre diretores da empreiteira comandada por seu pai, velho amigo de Lula, e um personagem a que o depoente se refere como amigo do meu pai. A certa altura, Marcelo é convidado a revelar a real identidade do amigo do atual presidente da República. Com a placidez de quem discorre sobre o tempo necessário para a pavimentação de 1 quilômetro de rodovia, ele desfaz o mistério. É o Toffoli. José Antônio Dias Toffoli presidia o Supremo Tribunal Federal ao saber, no verão de 2021, que o vídeo gravado quando chefiava a Advocacia Geral da União fora capturado em outra ofensiva de uma das várias frentes de combate à corrupção. Pior, a gravação comprometedora puxava uma fila de imagens, textos e diálogos de grosso calibre. Tudo somado, estava claro que as investigações desencadeadas em 2015 pela Operação Lava Jato haviam chegado às cercanias da cúpula do Poder Judiciário. Era hora de estancar a sangria, decidiu o presidente em fim de mandato. Em 14 de março de 2019, Toffoli revogou o sistema acusatório brasileiro e instaurou monocraticamente um inquérito destinado a investigar a existência de notícias falsas, denúncias caluniosas, ameaças e roubos de publicações sem os devidos direitos autorais, infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. No mesmo dia, Toffoli aposentou a boa e velha escolha por sorteio do relator e entregou a aberração aos cuidados do ministro Alexandre de Moraes, incorporado havia menos de 2 anos ao grupo dos 11 superjuízes. Com a primeira canetada, Toffoli mandara as favas à Constituição, os códigos legais, o regimento interno da Corte e princípios que já alicerçavam a justiça no Império Romano. Com a segunda, transformou em zelador da árvore envenenada um caçula do Supremo ansioso por impressionar veteranos com o estilo tiro, porrada e bomba exibido quando foi promotor de justiça e secretário de Segurança Pública do governo paulista. O inquérito número 4.781 mostrou a que viera já em 15 de abril de 2019, apenas um mês depois do parto. Atiçado pelo ainda presidente do STF, Moraes ordenou à revista Cruzoé e ao site Antagonista que apagassem reportagens que atestavam o envolvimento de Toffoli em bandalheiras reveladas por diretores da construtora Odebrecht. Caso não engolissem sem engasgos a censura descarada e insistissem na divulgação de fake news fabricadas para enfraquecer instituições que suam a camisa em defesa do Estado Democrático de Direito, os responsáveis pelos 2 veículos teriam de pagar a multa de R$100 mil por dia. A imediata reação dos defensores da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito impediu a exumação da censura. A velha obscenidade seria ressuscitada aos poucos
por gente convencida de que, para que a democracia sobreviva, é preciso submetê-la constantemente a selvagens sessões de tortura. Passados 5 anos, jazem numa vala comum a plena liberdade de expressão, o direito de ampla defesa, o devido processo legal, o inquérito com prazo para terminar, o julgamento imparcial, a individualização de conduta, a imunidade parlamentar, o acesso do advogado do réu aos autos do processo. Inocentes libertados por falta de provas continuam aprisionados por tornozeleiras eletrônicas. O primeiro carrasco condiciona a devolução do direito de ir e vir à assinatura de um acordo em que brasileiros honestos têm de confessar a prática de pecados que não cometeram. Como o impetuoso parceiro prende e arrebenta mesmo em feriados e dias santos, sobra tempo a Toffoli para confirmar que tem tanto preparo para ser juiz de Corte Suprema quanto o chefe Lula para lecionar literatura. Em 16 de novembro de 2021, num convescote jurídico em Lisboa, Dias Toffoli comunicou que a República Brasileira fora reformada. Nós temos hoje um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, informou. Entusiasmado com a fantasia, esperou o momento ideal para vingar-se do malogrado ataque à revista Cruzoé. Dessa vez, concebeu um plano muito mais audacioso. Com 2 espertezas, sepultaria o que resta da Operação Lava Jato e suas congêneres, reiteraria seu apreço pelo amigo de volta à presidência e pelo amigo do seu amigo Emílio Odebrecht, de novo no comando da empreiteira que voltou a prosperar com a alcunha de Novo Honor. Com uma terceira acrobacia, Toffoli tornaria os donos da JF eternamente gratos também à sua mulher, Roberta Rangel, que presta serviços como advogada à empresa dos irmãos Batista. Foram 3 bofetadas na face decente do Brasil em apenas 5 meses, todas desferidas por decisões monocráticas do mesmo ministro do Supremo. Em 6 de setembro do ano passado, Dias Toffoli anulou as incontáveis provas de crimes envolvendo a Odebrecht Novo Honor e devassados por ofensivas da Lava Jato. São imprestáveis, delirou o ministro subordinado desde sempre aos companheiros delinquentes. O ministro também rebaixou a uma armação contra Lula, o escândalo do Petrolão, o maior e mais guloso esquema corrupto surgido desde 1500. O segundo tabefe veio em 20 de dezembro de 2023, quando o ministro animou o Natal da JF com a suspensão do pagamento da multa de 10,3 bilhões, fixada no acordo de leniência que livrou da cadeia os irmãos Joesley e Wesley Batista. Em 1º de fevereiro deste ano, a terceira chicana liberou a Novo Honor da quitação da multa de 6,8 bilhões, em valores corrigidos, estabelecida no acordo de leniência que manteve em liberdade o cacique Emílio Odebrecht. Toffoli e todos os outros precisam aprender urgentemente que o poder moderador nasceu no Império e morreu com a queda de Dom Pedro II. Não há lugar na República para uma velharia reivindicada por quem sonha com o uso imoderado do poder. É improvável que o ministro fosse tão longe se não confiasse no apoio da maioria do STF e na omissão vigarista do governo Lula. Há poucos meses, ao terminar a leitura de um livro publicado por Emílio Odebrecht, o ministro Gilmar Mendes voltou ao palco para declarar-se indignado com o martírio imposto aos delatores premiados. Teria que ter inquérito para saber o que passou, exigiu o decano do STF com uma lágrima pendurada em cada canto de olho. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Coisa de pervertido. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. Tão comovido com o calvário do dono da Odebrecht, que não permaneceu na cadeia um único e escasso minuto, Gilmar nunca viu nada demais no drama vivido há mais de um ano pela multidão de brasileiros presos no 8 de janeiro. Também a estridente mudez do governo federal deve ter soprado a Toffoli que seguisse em frente. A soma que ele quer devolver aos gatunos da primeira classe seria suficiente para financiar o trecho que falta para concluir o Rodoanel e a construção do túnel imerso que vai ligar Santos ao Guarujá.
É provável que só tenha descoberto que desandara na marcha da insensatez ao topar, na manhã seguinte, com manchetes e editoriais que atestavam o espanto dos que pareciam orientar-se por uma palavra de ordem comum: basta. Prêmio à corrupção custa 14 bi ao erário, sintetizou a Folha de São Paulo na primeira página da edição de 3 de fevereiro. O exame das canetadas de Toffoli pelo plenário e a restrição a decisões monocráticas são só as providências mais urgentes a tomar. A admissão de fraudes há pouco mais de 7 anos dá lugar agora a um revisionismo despudorado, no qual se unem envolvidos nos desmandos e autoridades. O STF insulta os brasileiros, ressaltou no mesmo dia o título do editorial do Estadão. O Supremo parece se esforçar para convencer os cidadãos de que o monumental esquema de corrupção envolvendo empreiteiras nos governos do PT não passou de um delírio de todo um país. A desfaçatez multibilionária conseguiu impressionar também jornais estrangeiros e foi mencionada no relatório da Transparência Internacional, que noticiou a péssima posição do Brasil no ranking dos países mais corruptos do mundo. Toffoli ordenou à Polícia Federal que investigasse uma denúncia contra a Transparência Internacional, já sepultada por não parar de pé. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recorreu da decisão de perdoar os pecadores compulsivos que controlam a JF. O desempenho de Toffoli no Supremo nada tem de surpreendente. Ele está lá para isso mesmo. A Constituição determina que só pode ser ministro quem tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. O primeiro requisito está a alguns anos-luz de um bacharel em direito reprovado 2 vezes no concurso de ingresso na magistratura paulista. Não pode ser ilibada a reputação de quem foi por anos a fio advogado do PT, advogado do candidato Lula, assessor jurídico de José Dirceu no governo Lula e chefe da AGU no segundo governo petista. É impossível conviver mais de um mês com a cúpula do partido que virou bando sem cometer ou testemunhar alguma bandalheira. Cabe aos demais titulares do timão da toga corrigir os absurdos produzidos, deliberadamente ou não, pelo padroeiro dos larápios de Jatinho. Toffoli e todos os outros precisam aprender urgentemente que o poder moderador nasceu no Império e morreu com a queda de Dom Pedro II. Não há lugar na República para uma velharia reivindicada por quem sonha com o uso imoderado do poder. O Supremo também precisa aprender que a capa pendurada nos ombros dos ministros é só uma vestimenta que identifica servidores encarregados de zelar pela obediência à Constituição e garantir a segurança jurídica. Toga não é coroa. Não confere poderes imperiais a ninguém. Quem acha que a capa preta é manto de monarca tem menos chances de virar Dom Pedro III do que um rei de baralho.